Abra sua Bíblia comigo nesta noite, em Gênesis capítulo 6, e versículo 9. Prometo para você que eu vou ser rápido, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, amém? Glórias a Deus. Como nós estamos em reunião de homens de Deus, eu vou falar nesta noite um homem de Deus chamado Noé, amém? Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Diga comigo. E Noé andava com Deus. Vamos tirar o nome do Noé, agora vai entrar o nosso. E o Albanir andava com Deus. Coloca o seu nome. Qual é o seu nome? Diga seu nome. Seu nome andava com Deus. Vira para o irmão, diga para ele: não tem como ser homem de Deus se não andar com Deus. Assenta glorificando e exaltando a Deus nesta noite. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus é simples. Ele é grande, poderoso, mas é um Deus simples, piedoso, misericordioso e bondoso. Senhor, fala conosco. Ministra a tua palavra em nossos corações. E a igreja diga amém. Irmãos, ao olhar esse texto nesta noite, sobre um homem de Deus chamado Noé. E o que eu vou aprender nesta noite com o Noé? Nós estamos aqui olhando dentro do texto e nós sabemos que Noé estava dentro de uma geração complicada. Uma geração que ia receber o juiz de Deus. Já estava decretado o juiz de Deus sobre a geração de Noé. Sobre a geração de Noé não ia sobreviver ninguém. Ninguém. Porque o juiz de Deus ia descer sobre a terra e ia acontecer o que realmente aconteceu, o dilúvio, e muitas pessoas morreram. Capítulo 6, versículo 5, vai dizer que viu o Senhor a maldade que os homens multiplicavam sobre a terra. Toda a imaginação dos pensamentos, corações eram má. Aquela geração era muito mal. Gênesis capítulo 6, Deus vem dizendo: eu vou exterminar. Eu vou exterminar com a raça humana. Aquilo que eu criei eu vou exterminar. E o Senhor diz no versículo 7, vou destruir todo homem que eu criei diante da face da terra. Deus está determinado a colocar o seu juiz sobre esta geração. Deus ia cessar. Mas o texto, versículo 8, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Apenas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E eu quero perguntar para você, homem de Deus: Deus tem achado graça na tua vida? Eu fiquei olhando e analisando, observando isso. Uma geração má, ruim. Como os dias de hoje nós vemos isso. Será que Deus tem achado graça na tua vida? Será que Deus tem olhado para ti e tem se agradado de você, homem de Deus? Porque a Bíblia vai dizer que Deus vai dar testemunho. Porque a Bíblia vai dizer para nós exatamente o que eu li. Noé era um homem justo. E era um homem perfeito. Homem de Deus tem que ser justo. Nós vemos tanta gente de Deus, mas injusto, pastor Pedrinho. Leva as coisas de qualquer jeito. Na malandragem. Só que a Bíblia está dizendo que Noé era justo na sua geração.
Noé já foi, hoje é eu e você. E aí? Você é justo? Perfeito. Quem está falando? Deus. Deus está falando que Noé é justo, perfeito em sua geração. A geração que o Senhor vai exterminar. A geração que o Senhor vai trazer o juiz. Mas ele encontrou um chamado Noé. E a Bíblia diz, em sua gerações. E aí a Bíblia diz, e Noé andava com Deus. Por que Noé era justo, irmão? Perfeito. E agradou o coração do Senhor. Noé fazia parte dessa geração horrível. Mas Noé não se contaminava. Noé não deixava seu coração se contaminar. Noé andava com Deus. Você anda com alguém que você não conhece? É difícil andar, Pedrinho, com alguém que você não conhece. E a Bíblia está dizendo que Noé andava com Deus. Ué, como que Noé conheceu Deus? Você conhece Deus? Hoje há tantas pessoas dentro da igreja com a Bíblia na mão, mas é injusto, anda tudo errado, imperfeito, briga com a mulher, bate na mulher, xinga o marido. Não, pastor, crente não faz isso. Quem falou para vocês? Quem falou para você? Dentro da igreja é uma coisa, só que a igreja verdadeira não é aqui, é lá em casa. A tua igreja é lá em casa, tu é sacerdote lá no teu lar, lá na tua casa. É lá que você é o grande sacerdote do Senhor. Cuidar da sua família. Eu fiquei imaginando como que Noé conheceu a Deus. É algo incrível. Se você parar para pensar, para se perguntar, como que você conheceu Deus, pastor Albani? Eu conheci Deus com 17 anos. Eu era forrozeiro, filho de forrozeiro, andava tocando nas noites, não gostava de crente, não suportava crente, e nunca imaginei ser crente. Mas a Bíblia diz que não foi eu que escolhi Jesus, foi Jesus que nos escolheu. E um dia, pastor Pedrinho, eu fui à igreja, não foi porque eu queria Jesus, eu fui na igreja porque eu estava de olho numa mulher, numa moça. E naquele dia, Jesus me pegou. E como que Jesus me pegou? Pela palavra. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E naquele dia eu aceitei a Jesus. E comecei a conhecer a Deus através de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu conheci o Senhor. Eu me rendei ao Senhor. E o Senhor me ensinou coisas que eu não sabia, coisas que eu não conhecia. Através da palavra, eu aprendi a ser um homem de Deus. Eu disse para você que eu aprendi, é porque eu ainda estou em aprendizado. Porque não é porque eu batizei e sou pastor, não. Para mim ser pastor demorou 17 anos. 17 anos para ser pastor, eu não fui pastor da noite para o dia. Aliás, foi um processo meio doloroso, viu, pastor Pedrinho? Você não foge muito também, não. As portas se fecharam. A do homem, mas a de Deus ninguém fecha. Vira para o teu irmão e fala assim: a porta de Deus está aberta. Ela nunca vai fechar, ela vai estar sempre aberta. A do homem fecha, mas a de Deus não. Mas fiquei olhando aqui, meu irmão, e pensando comigo. Noé, voltando aqui em Noé, ele andava com Deus. E se ele andava com Deus,
Deus também andava com Noé. Por quê? A Bíblia está dizendo isso. E quem anda com Deus sabe o que vai acontecer o amanhã. Quem anda com Deus sabe que o amanhã, ou o que vai vir, vai ser revelado. Deus não revelou a ninguém, mas Deus revelou a quem? A Noé. Noé, vem aqui. Fazer algo na terra. E Noé ouvindo. Sim, Senhor. Você vai fazer uma arca para mim. Você vai trabalhar para mim. Porque o homem de Deus que não trabalha é complicado, Pedrinho. Todo homem de Deus deve trabalhar para o Senhor. E eu imagino Deus conversando com Noé, Noé conversando com Deus. E eu fico imaginando Deus dizendo para Noé, Noé, é o seguinte, eu vou exterminar com tudo. Mas para salvar você, a sua casa, a sua família, você vai fazer o quê? Uma arca. Sabe quanto tempo demorou essa arca? 120 anos. E todos os dias, Deus falava com Noé. 120 anos, você tem menção do que é isso? Eu não estou falando de 5 anos, 10 aninhos, não. Que você está na igreja, o pastor não me dá o microfone, o pastor não me deixa cantar, o pastor não deixa pregar. Fala assim, tudo é o tempo de Deus. Agora eu fico olhando para Noé, e Noé executando o que Deus mandou. Agora vai pegar um pouquinho. Vira para o teu irmão. Diga para ele. Você está fazendo o que Deus te mandou? E o que Deus mandou, você tem que saber. Cada um sabe. Eu sei o que Deus mandou fazer. Eu estou procurando fazer. Estou pregando aqui para vocês um monte de homem. Lembrei agora sentado ali. O Espírito Santo me fez ver. Eu estava pregando a semana agora constantemente, a gente prega para mais de 100, 110 homens caídos no chão, lutando para sair das drogas. É outro tipo de público diferente. Olha que eu vejo pessoas aqui na presença do Senhor, homens que já foram libertos, transformados. Aí você olha para aqueles que não tem ninguém, aqueles que ninguém acredita, mas o Senhor diz, prega, fala que eu faço. Pregue, você foi chamado para pregar, para falar, quem faz é Deus. Pastor, é diferente. Que lá eles ficam assim, ó, caramba você. Homens caídos, pessoas que perderam família, pessoas que dormem na rua, que está tendo uma oportunidade de dar a volta por cima. Mas eu vim falar para você nessa noite, homem de Deus, você tem feito o que o Senhor mandou? Porque o Senhor disse, Noé, é o seguinte, você é a única que achou graça diante de mim. Então para você vai ser concedido, faça uma arca. Faça uma arca. E a gente olhando no texto bíblico é muito fácil falar. Mas para se fazer a arca tem que ter matéria-prima. Pastor Pedrinho. Então tem que cortar lenha. Tem que ter trator para puxar. Tem que ter maquinário. Mas na época de Noé não tinha isso aí. Na época de Noé não tinha motosserra para cortar a lenha. Como é que esse homem trabalhou? Imagina ele trabalhando, cortando lenha, trazendo lenha, fazendo aquilo que o Senhor ordenou, sozinho, olhava para um lado, olhava para o outro, e ele dizendo, gente, eu estou fazendo uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um juízo. Eu dizia assim, ó, tá louco? Alguém está dizendo para você, você está louco? O que você está fazendo dentro da igreja? Você é louco? Você acredita nisso aí? Se é homem de Deus, vai fazer o que Deus mandou. Eu fico imaginando, pastor Pedrinho,
Porque a Bíblia diz que Deus vem na viração do dia. Noé trabalhou o dia todo. Aí na viração, eu acho que Deus certamente chegava, está cansado, Noé? Mas persevera. Eu te dou força, Noé. Faz o que eu te mandei. Trabalha, irmão. Servir a Deus não é sentar aí e colocar o cinto de segurança do avião, não. Ele não vai voar, não. Você vai ter que trabalhar. Ele é para o seu irmão, trabalhar, filho. A seara é grande, tem que trabalhar. Tem gente que só quer pregar aqui, ó. Rapaz, quando eu comecei a pregar na rua. É anonimato, faça o que eu mandei. Que Deus mandou você fazer? E não é trabalhando. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, pastor, 50 anos, 80 anos assim, e agora? Paro ou prossigo? Continuo, deu 100 anos, acho que eu estou ficando doido. Deus não falou comigo. Quem conhece o Senhor não desiste. E Noé trabalhando, fazendo a arca. E Deus ia dando graça. E Noé trabalhando. Pega a palavra, irmão. E Deus foi dando o quê? Graça. Será que Noé ficou doente nesse espaço de 120 anos? Será que Noé passou por alguma coisa? Com certeza, meu irmão. Com certeza. Com certeza a incredulidade vem de Noé. A vontade de desistir. A vontade de parar. Com certeza. Mas Deus ia lá, com certeza, e dizia: Noé, tenha bom ânimo. Prossiga e faça o que eu te mandei. Tem muitos homens de Deus que são chamados, pastor. E eles ficam muito felizes quando Deus chama. Mas na hora do processo, eles pulam fora. Por quê? Eles querem voar rápido. E Deus fala: não, é no meu tempo. 100 anos. 110 anos. E Noé estava fazendo o quê? Trabalhando. E eu vou perguntar para você: o que você está fazendo na igreja? Eu não vim pegar riqueza, eu vim pegar o céu para você nesta noite. Eu não vim pregar que você vai ser rico, mas eu vim pregar para você que o céu está de olho em você, que você faz parte do projeto do céu. O céu conta com você. Se movimenta, fica em movimento para o céu agir através da sua vida, porque o céu te chamou para ele descer. Alguém talvez dizia: isso não vai acontecer não. Porque se você pegar a palavra de Deus e estudar ela direitinho, você vai ver que quando Deus disse que ia destruir, demorou ainda 120 anos, pastor Pedrinho. Alguém dizia assim: Deus não vai fazer nada não. Jesus não vai voltar não. Não é isso que a gente está escutando? Não vai acontecer nada disso não. A palavra de Deus não cai por terra. Quero ficar focado em Noé. E Noé, o que Noé fazia? Trabalhava. Vamos trabalhando. O que Deus pediu para você? O que Deus tem pedido para você, filho? Deus pediu para você ser porteiro? Deus pediu para você lavar o banheiro da igreja? Deus pediu para você levar a mala do pastor? Deus pediu para você ajudar os necessitados? O Senhor manda te dizer: continue trabalhando. O dono da seara vai chegar. Continue trabalhando.
Porque quando Ele vir, Ele vai nos encontrar trabalhando. Ele tem que encontrar nós trabalhando. Feliz é aquele que Ele encontrar nós trabalhando. E Jesus está voltando, vai encontrar nós trabalhando. Jesus vai voltar, vai encontrar eu pregando. Jesus vai voltar, vai te encontrar pregando. Jesus vai voltar e você lutando, dizendo, está difícil. A luta está grande, a batalha está difícil. Mas Jesus está dizendo, continua trabalhando. Continua trabalhando. A canseira vem, o desgaste também vem, mas a nossa força vem do Senhor. 115 anos. Noé já está cansado, pastor. Mas eu não vejo o Noé dizendo na Bíblia, Deus, o Senhor está demorando. Não. Noé não diz nada. Não diz nada. Mas quando Noé executa o que Deus mandou, no capítulo 6, versículo 22, e assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus mandou, e assim o fez. Irmão, podemos vir à igreja, podemos estar à igreja, mas temos que fazer o que o Senhor manda. Temos que fazer aquilo que o Senhor nos estabeleceu. Não é fácil, mas obedecer ao Senhor. Estar na casa do Senhor. Pode sair daqui grandes missionários, grandes pastores, grandes profetas, grandes homens de Deus que ainda podem mudar essa nossa nação, essa nossa geração. Naquela época foi Noé, e hoje quem é? É eu e você. Nós somos os homens de Deus nessa geração. Mas temos que ser justo, perfeito. O problema hoje, Pedrinho, que tem muitos fazendo para Deus, mas quando olha, o perfil não passa, o currículo não passa. Ele quer fazer a obra de Deus, mas não é justo, pastor. Ele quer fazer a obra de Deus tudo de qualquer jeito. Ele quer empurrar as coisas com a barriga. E o Senhor fala assim, não, esse aí eu não chamei. Porque quem Deus chama é justo e perfeito. Aí você pode dizer assim, não, pastor, é heresia. Porque Deus chama quem não é para ser. Deixa eu te falar. Eu estou falando de homens que já foram transformados. Homens que andam com Deus. Porque você não sabe o quanto que é para andar com Deus. Como que Jesus salva, irmão? Eu fico imaginando, pai, até hoje eu me pergunto, como Jesus me salvou? Foi através da palavra. Explica para mim como é que você se converteu. Ah, eu fui ali. Tira. É algo íntimo. É algo profundo, Pedrinho. Quando é que Deus salvou o Senhor? Quando é que Deus transformou a vida do Senhor? É algo íntimo, profundo, não dá para explicar. Eu só sei dizer que eu sou de Jesus. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. E assim fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Irmão, lá atrás, naquela geração, Noé foi justo. Eu quero perguntar para você, você é justo? Você é um homem justo? É um homem do Senhor? É um homem que segue o Senhor? Depois que Noé executou a arca, 120 anos, o Senhor disse, agora você vai entrar na arca. Sabemos que a arca representa a igreja. E o Senhor disse assim, agora você vai entrar na arca. E para mim, para você nessa noite, o Senhor diz, logo, logo você vai entrar na arca chamada eternidade. Eu vou dizer, agora é a hora de você entrar. Senhor, agora é a hora de entrar. Você executou, você fez o que eu pedi, você teve paciência, você perseverou. Homem de Deus, você não se desviou. Homem de Deus, você não se vendeu. Homem de Deus, você perseverou, você chorou, você gemeu, você foi zombado, você foi largado de lado, mas você perseverou. Agora é hora de entrar na arca da eternidade. Chegou a sua hora. Então, trabalhe.
Obedeça. Aí Noé entra na arca com a sua família. E aí vocês sabem o que aconteceu. O que aconteceu, pastor? Veio o juízo sobre a terra. Tem pessoas aqui no nosso meio que já era para ter descido a sepultura. Mas por causa do propósito, Deus disse, ainda não é a hora. Eu mesmo sou um deles. Em 2020, peguei Covid. Fui para o hospital. Fiquei 3 dias entubado entre a vida e a morte. Perdi 32 quilos na cama. E eu lembro como se fosse hoje, pastor Pedrinho. O médico disse, hoje ele não passa. E eu fiquei pensando, Senhor, acho que acabou para mim. E fiquei assim, quando a gente passa por situações, a gente se examina a si mesmo, procurando ver onde a gente errou. E o que a gente fez? Se a gente está no pecado, porque é uma responsabilidade subir aqui em cima aqui. Não é tão fácil subir aqui, abrir aqui e pregar e dizer, não, eu sou um grande pregador. Não. Para subir aqui tem que ser permissão do Senhor. Quantas vezes eu sentado aí, há uns anos atrás, ainda jovem, participava de reunião de homem, tantas coisas, sentado, e os anos se passou, Pedrinho. E hoje eu ministro para várias pessoas. Eu digo para as pessoas, não sou um bom pregador, mas eu sou um cara que anda com Deus. Por que você anda com Deus? Porque as obras que Deus faz, através da minha vida, não sou eu, é o Senhor. O Senhor apenas usa a gente como um instrumento de pegar alguém, colocar no carro, de arrastar, cuidar. Falar, todo mundo fala. Fazer é pouco. E eu, louvado seja o Senhor, que tem usado este pecador. Porque eu sou mais pecador do que todos vocês. Porque eu me considero um pecador. É muito bom quando você se coloca no seu lugar, Pedrinho. A gente não quer ser estrela nem se aparecer. A gente apenas quer cumprir o que o Senhor mandou. E eu lembro, Pedrinho, que o médico disse assim, ele não passa dessa noite. E eu disse, Senhor, eu entrego o meu espírito em suas mãos. E eu ouvi uma voz que falou comigo, a voz do Senhor. Porque Deus é muito grande, é muito poderoso. Ele fala assim, mas Deus não é, nós somos vermezinho, pequenininho, o Senhor fala conosco. Deus fala conosco, irmão, a certeza no nosso coração é linda. E o Senhor disse, fique em silêncio que o tentador vem vindo aí. Pastor Pedrinho, eu deitado, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim ficar em silêncio, que o tentador vinha vindo ali. Pastor Pedrinho, eu não consegui enxergar, mas eu obedeci a voz que falou comigo. De repente, pastor Pedrinho, eu senti uma sensação estranha, se aproximando de mim e começou a me chamar pelo meu nome. E disse assim, Albanir. Ah, você é o Albanir que pega minhas almas. Qual era a ordem que eu tinha ouvido? Qual é a ordem que o Senhor está falando com você? Fique em silêncio. E disse assim, cadê sua família? Isso era no Natal. Cadê sua família? Cadê o Natal? Cadê o Ano Novo? Cadê a sua casa? Aí, ó, a sua vida é igreja. Pastor Pedrinho, eu ouvia isso direto. Ele dizia para mim, você é igrejeiro, é igreja. Tudo é igreja. Tinha uma vontade de dar uma resposta, mas o céu falou, fecha a boca. Ele virou para mim e eu lembro essa palavra. Onde está o seu Deus? Mas qual foi a ordem que eu recebi? Mas assim, ó. Shhh. Pedrinho. E sumiu. Aí no outro dia eu acordei, o médico me chamando. Um filho de um pastor, amigo meu há muitos anos. Eu fiz um seminário lá na igreja do Nazareno, em Rio Claro. E o pai dele era professor nosso. O nome do rapaz é Micael. Ele se formou médico. Quem adivinha quem estava lá? Ele.
Ele virou para mim e falou assim: homem de Deus, eu nunca vou esquecer isso aí. Eu falei: é você que está aqui? Ele falou assim: você está curado. A infecção estava no seu sangue 15 vezes. Mas eu já repeti teu exame 4 vezes. E não tem nada no teu sangue. Nada. Deus ainda tem algo contigo na terra. Aí eu glorifiquei, exaltei, eu estou aqui e estou fazendo o que Deus mandou. E o que Deus mandou? Continue fazendo, cuidando, pregando, ganhando, tirando, ajudando, levando aqueles que ninguém dá nada, mas que Jesus morreu no Calvário para dar vida. Então eu quero dizer para você que o meu caminho, o seu caminho está nas mãos do Senhor. Às vezes nada é como a gente quer. Quando eu comecei na obra, pastor Pedrinho, eu imaginava assim, eu recebi tantas propostas, tantas coisas, pastor Pedrinho, e eu disse: não. Eu quero aprender a andar com Deus. E andar com Deus é algo assim maravilhoso, Pedrinho. Eu estava hoje lá, sentido a clínica, para levar mais uma alma, mais uma vida que a família não queria. O cara levou uma bolsa desse tamanho assim, parecia que ele ia fazer uma viagem. Sabe aquelas bolsas antigas? Ele estava levando uma bolsa desse tamanho, eu falei, não cabia nem dentro do carro. Eu falei: rapaz, mas esse cara vai para onde? Fiquei pensando, né? Aí levei pastor Pedrinho, eu falei assim: olha aí, Senhor. O Senhor disse: ele vai fazer uma viagem mesmo. Ele vai ao meu encontro. Quem já teve um encontro com o Senhor, dê um glória a Deus. Deixa eu responder de novo. Quem teve um encontro com o Senhor, dê um glória a Deus. Ele vai ao encontro, pastor. Sabe onde ele vai? Ele vai a um lugar onde o Senhor se manifesta. Para ele ouvir o Senhor. Para ele escutar do Senhor. Então quero dizer para você nesta noite: você anda com Deus?